metade dos anos 90, os jogos de luta 3D estavam começando a dominar o mercado, e uma produtora foi muito feliz com as suas criações, que no caso foi a Namco, que naquela época conseguiu emplacar dois grandes sucessos. Um deles foi o conhecidíssimo Tekken, e o outro foi Soul Edge, que viria a marcar o seu nome na história com o título de Soul Calibur, que até hoje é considerado um dos maiores e mais importantes jogos de luta já feitos na história dos videogames. A minha missão nesse vídeo é contar pra vocês um pouco da história, da trajetória dessa franquia e como ela evoluiu ao longo dos anos. Então, vamos deixar de papo furado. Eu sou o Gusta e tá começando mais um vídeo aqui nesse vídeo do canal. 1995 chegou no finalzinho do ano aos arcades asiáticos Soul Edge. Foi desenvolvido e publicado pela Namco. O jogo foi elogiadíssimo na época que ele foi lançado, porém muitos jogadores reclamavam da dificuldade geral dele e principalmente do boss final, no qual eles não conseguiam derrotar de jeito nenhum. O danado do chefe era muito difícil. Foi aí que a Namco teve a brilhante ideia de lançar uma versão revisada, corrigindo os bugs e colocando extras na versão original, como personagens novos e novos golpes na lista de movimento dos personagens que já estavam no jogo. Na história do jogo, nós tínhamos 9 guerreiros que iam em busca da arma definitiva, a espada que dava nome ao jogo, a Soul Edge. Essa versão revisada que acabou chegando também ao PlayStation da Sony, no ano de 1996. Só que aqui no ocidente a gente já tinha uma empresa de games chamada Edge Games. Aí a Namco, por causa disso, resolveu mudar o nome do jogo aqui. Ele não se chamaria Soul Edge, e aqui ele ficou conhecido pelos jogadores ocidentais como Soul Blade. O jogo fez certo sucesso na época e ganhou o coração dos fãs, porque Soul Edge foi um dos grandes percussores, pelo menos dos jogos de luta 3D, a trazer personagens com armas em lutas em arenas tridimensionais. Não era nenhuma novidade você ter lutas com armas em jogos de porrada, mas Soul Edge foi o primeiro jogo 3D a fazer isso, e logo depois que ele fez, muitos outros jogos parecidos foram surgindo no mercado. Então ele tem o seu lugarzinho de importância e o seu lugar no sol naquela geração. Aí em 1998 saía a sequência de Soul Edge, que na verdade se tratava mais de um renascimento da franquia. Com o nome Soul Calibur, ele chegou aos arcades e depois, em 1999, ganhou uma versão para Dreamcast, e foi o segundo jogo a conseguir a nota máxima de 40/40 na revista Famitsu, aquela revista muito criteriosa japonesa que deu poucas notas totais aos jogos que ela avaliou ao longo dos anos. O primeiro tinha sido Zelda Ocarina of Time e o segundo foi o Soul Calibur. Ele é considerado um dos melhores jogos de luta de todos os tempos. Foi aclamado por toda a crítica da época, todos os jogadores, pelos seus gráficos, pela sua jogabilidade, pela sua história e por tudo que o jogo trazia. Eu falo com toda a tranquilidade do mundo que o primeiro Soul Calibur ainda é bonito até hoje. Na história do game, a gente tinha os eventos, sim, continuando o que aconteceu lá em Soul Edge, mesmo que o jogo se tratasse de um renascimento, não basicamente de uma sequência propriamente dita. Aqui nós tínhamos o guerreiro Siegfried, que acabou tendo contato com a espada demoníaca Soul Edge do primeiro jogo. No momento que ele teve contato com essa espada, ele acabou sendo consumido pelas trevas da arma, assim ele se tornou Nightmare. E agora, guerreiros precisam se juntar para acabar com a era de terror de Nightmare. E assim, nós temos o enredo do primeiro Soul Calibur, que, como eu disse, é considerado um dos melhores jogos de luta de todos os tempos. Mais tarde, ele acabou ganhando algumas versões em HD lá no Xbox 360, na Live, ganhou também versões para iOS e Android, o qual você pode jogar tanto em celulares quanto também
em tablets. É um jogo que, mesmo que seja de quase 20 anos atrás, ainda vale muito a pena conhecer. Ele trouxe muitas novidades para a franquia, novos personagens, muitos personagens carismáticos, com um background muito rico e com uma lore cheia de coisa para te contar. É praticamente um jogo no qual você pode pegar e zerar com cada personagem, que você vai ter uma experiência única com cada um, pois são muito diferentes uns dos outros, e assim vai enriquecer muito a sua jogatina de Soul Calibur Viper. Lançado em 2002 para os arcades e em 2003 para os consoles, a continuação Soul Calibur 2 tinha a missão de manter a qualidade do jogo original, e assim ela fez. O jogo trouxe muitas novidades e várias mudanças em relação à jogabilidade e também ao número de personagens que a gente tinha. A história do jogo continuava os eventos de Soul Calibur 4 anos depois. Após ser derrotado, Nightmare acabou sendo absorvido pelo Vórtex da Maldade, que, além disso, revelou a existência de uma espada sagrada chamada Soul Calibur, a única que poderia fazer frente à espada demoníaca de Soul Edge. Após ser sugado por esse Vórtex, Nightmare desaparece, mas ele deixa vários fragmentos de sua essência, da essência da Soul Edge pelo mundo, e todos que tinham contato com esses fragmentos acabavam sendo corrompidos mais uma vez pelo poder demoníaco da Soul Edge. Então, vários lutadores se juntam novamente para ir atrás desses fragmentos e destruir isso tudo de uma vez por todas. Uma grande novidade desse jogo é que agora, além de você ter um elenco de personagens muito maior, com personagens próprios de Soul Calibur, você também tinha a novidade, no qual foi uma das mais legais e virou uma tradição na série Soul Calibur, que foi os personagens convidados. Exatamente. O jogo, que tinha versões para PlayStation 2, Xbox e GameCube, trazia um convidado diferente para cada versão. Na versão do PlayStation 2, a gente tinha o Heihachi de Tekken. Na versão de Xbox, a gente tinha Spawn, o soldado do inferno. Exatamente, o Spawn. A gente tinha... não faz sentido nenhum, mas ele tava lá. E na versão de GameCube, onde fazia todo sentido, nós tínhamos o Link de The Legend of Zelda. E foi essa versão que eu joguei numa locadora de games aqui perto de casa. Eu fiquei maluco, porque nós tínhamos o Link de Legend of Zelda em um jogo de luta. E foi assim que me disseram que aquele jogo também tinha para PlayStation 2, que era o console que eu tinha. Aí eu pensei, fui todo pimpão comprar o game para jogar com o Link no PlayStation 2. E quando eu cheguei lá, tinha o Heihachi, não tinha o Link. E isso também faz muito sentido, porque ele é um personagem exclusivo da Nintendo, né, Gusta? Pois é, né? Coisas assim acontecem. Crianças pensam, sonham o tempo inteiro. Fazer o quê? Porém, o jogo é excelente e, assim como o original, ele ainda é um jogo muito bonito. Além das plataformas originais no qual ele foi lançado, você também pode acabar jogando no PlayStation 3 e no Xbox 360, que também tem suporte à retrocompatibilidade do Xbox One, a sua versão HD, que você consegue achar baratinha aí, tanto na PSN quanto na Live, e vale muito a pena conhecer Soul Calibur 2, principalmente a versão de GameCube. O hiatus de lançamento agora foi muito menor em relação a Soul Edge para Soul Calibur, de Soul Calibur para Soul Calibur 2. E já no ano de 2005 chegava às lojas e exclusivamente para o PlayStation 2 o Soul Calibur 3. Depois ele acabou ganhando uma versão para arcade, mas dessa vez ele chegou antes nos consoles e exclusivamente para o console da Sony. E na história desse jogo, que acontece um mês depois dos eventos de Soul Calibur 2, que nós tivemos a Soul Edge se apossando novamente de Siegfried, que estava fraco devido aos eventos do primeiro jogo, acabou sendo ajudado por outros personagens e finalmente se livrando da Soul Edge, se livrando do poder demoníaco e das trevas dessa espada. Assim, ele acabou tomando para si a Soul Calibur e começou uma jornada de penitência para selar todo o mal da Soul Edge e pagar pelos seus pecados enquanto ele tinha sido Nightmare. Esse jogo não traz tantas evoluções em relação à jogabilidade no que nós vimos no Soul Calibur 2 e nem traz também os personagens convidados que fizeram bastante sucesso lá no Soul Calibur 2 também. Só que dessa vez ele trouxe uma outra novidade que virou tradição na série e que é muito querida pelos fãs,
que é o modo de edição e criação de personagens. Nele dá pra fazer praticamente de tudo. Na época muita gente criava personagens de outras franquias e eles ficavam iguaizinhos ao dos jogos que eles pertenciam. Dava pra ver Link, que não estava presente, dava pra ver o Cloud do Final Fantasy VII, o Sephiroth também. A criatividade ia longe e é um dos editores de personagens mais completos do mercado até hoje, sempre se superando a cada capítulo de Soul Calibur. Apesar de ser um jogo exclusivo do PlayStation 2 e não trazer tantas novidades assim na jogabilidade, ele trouxe novos modos pro game, fazendo com que a longevidade dele fosse boa. E isso fez Soul Calibur 3 um jogo muito aclamado naquela época, mesmo ele cortando algumas coisas legais que a gente viu no jogo anterior. Anos após o lançamento de Soul Calibur 3, o Soul Calibur 4 chegou de novo exclusivamente para consoles, com lançamento antes dos arcades, e dessa vez ele voltou a ser um multiplataforma, sim senhor, sendo lançado para PlayStation 3 e Xbox 360 lá em 2008, e trazendo também de volta os queridos personagens convidados. E dessa vez todo mundo ficou meio... o quê? O que tá acontecendo aqui? Porque os convidados foram eles, sim, Darth Vader e Mestre Yoda de Star Wars. A gente ainda tinha a presença do Starkiller de Star Wars Force Unleashed, que deu as caras no jogo aqui também. A diferença tava é que na versão do PS3 a gente vinha com o Darth Vader desbloqueado, e na versão do Xbox 360 a gente vinha com o Mestre Yoda. E se você quisesse jogar com Darth Vader no Xbox ou com Yoda no PlayStation 3, meu amigo, você tinha que comprar o famoso DLCzinho que já tava comendo naquela época e naquela geração. Foi o primeiro Soul Calibur também a contar com o modo de multiplayer, de multijogador, com pancadaria e muita porrada online. Se funcionasse direito, porque não funcionava, era meio ruim e foi uma das grandes críticas que fizeram a Namco naquela época, mas dava pra jogar, tá? Eu cheguei a jogar com alguns amigos, rolou, foi divertido, então por experiência própria eu consegui jogar na PSN numa boa. Não sei quando o jogo foi lançado, mas uns aninhos depois eu consegui jogar tranquilão sim. O jogo trazia novos modos, alguns modos que estrearam lá no Soul Calibur 3, como o modo aventura, foi retirado, mas mesmo assim o jogo recebeu muitas críticas positivas. Só que um dos pontos muito fortes do Soul Calibur, que sempre foi o seu enredo, seu modo história, seu modo arcade, começaram a dar uma derrapada, alguns sinais de cansaço começaram a ser vistos aqui nesse quarto jogo. Ainda estávamos numa safe zone, mas as coisas precisavam mudar um pouco. Ou mudavam demais, ou não mudavam tanto, e aí que tava o perigo. Em 2012 chegava novamente ao Xbox 360 e ao PlayStation 3 Soul Calibur 5, mais conhecido aqui no Brasil como Soul Calibur 5, com muitas diferenças em relação ao que a franquia apresentava até aquele momento. E nós tínhamos um enredo que se passava 17 anos no futuro em relação ao Soul Calibur 4, e dessa vez nós tínhamos um novo protagonista, o Patroclus, que era filho da Sophitia, lá do Soul Calibur, das antigas, lá das antigonas, vocês estão ligados, né? Enfim, e a vilã do jogo era a irmã dele, a Pyria. E aqui nós tínhamos um enredo que não foi tão bem desenvolvido, um modo história que não agradou boa parte dos fãs. Como eu havia dito anteriormente, o Soul Calibur sempre teve essa marca registrada de contar uma boa história. Era um dos jogos de luta no qual os fãs sempre estavam lá pela história e pelos personagens. E aqui ele conseguiu falhar nas duas coisas, porque muitos personagens queridos deixaram a franquia, eles não faziam mais parte do cast de lutadores. E eles tinham personagens substitutos, alguns eram aprendizes de personagens clássicos e outros eram personagens novos mesmos, mas muitos desses personagens acabaram sendo meros clones dos personagens originais e não tinham o mesmo carisma daqueles personagens que todo mundo já conhecia. Mas, contudo e entretanto, a jogabilidade do jogo era muito boa, trouxe muitas coisas diferentes, o combate melhorou bastante, mas bastante mesmo, e trouxe novidades como os golpes especiais. E os personagens convidados dessa vez eram personagens bem legais, e o principal deles era o Ezio Auditore da Firenze, vindo lá de Assassin's Creed, e o Devil Jin de Tekken. A franquia começou a ver as vendas caírem, os fãs perdendo um pouco o interesse e precisava de uma renovação. Renovação que viria no próximo jogo. Soul Calibur 5 não vingou, muitos fãs acharam que a série estava morta. Até Tekken, que tem uma popularidade muito grande, teve dificuldades para que o seu próximo jogo saísse, quanto mais Soul Calibur. Mas foi aí
que o Project Soul, o estúdio interno da Bandai Namco, que produz a série Soul Calibur, teve a missão e nos surpreendeu anunciando Soul Calibur 6. Eles tinham a missão de reformular a série e fazer com que ela fosse interessante para os jogadores novamente, e eles deram a certeza de que o jogo teria um foco muito grande no modo história e que iriam consertar todos os erros de Soul Calibur 5, tudo aquilo que não agradou os fãs da série, sendo contada entre os eventos Soul Calibur 2 e Soul Calibur 3, e tendo como protagonista o Kilik, um dos personagens mais queridos da série. Ela também tem um modo de RPG no qual você cria o seu personagem e entra dentro da história e visita a lore do jogo, que é o Libra of Souls, e ele é fantástico. Lembra muito, de fato, um jogo de RPG e tem várias e várias horas de gameplay. Então pode acabar agradando muita gente que gosta de jogar jogo de luta em modo single player. Além disso, a gente tem os outros modos clássicos que a série sempre teve e um modo de criação de personagens que é absurdamente bem detalhado e bem construído. Vi gente criando Thanos, vi gente criando Link, vi gente criando Kratos, vi gente criando de tudo que pode se criar dentro desse modo de criação de personagens. A criatividade, ela vai muito, mas muito além do que você pode imaginar. O quanto esse povo viajou fazendo personagens nesse jogo, vocês não têm noção. E o combate do jogo é simplesmente magnífico. O jogo foi todo feito na Unreal Engine 4, fazendo com que ele seja muito bonito. E talvez seja um dos melhores jogos da série Soul Calibur em anos. E eu torço muito para que ele venda muito bem e a gente possa ter uma sequência desse jogo maravilhoso. E claro, nós tivemos também a volta de personagens convidados. E dessa vez nós tivemos simplesmente o personagem mais popular da geração, Geralt de Rivia de The Witcher 3. E recentemente também saiu o DLC da 2B de Nier Automata. O Soul Calibur 6 está disponível para o PlayStation 4, para o Xbox One e para o PC através da Steam. E foi lançado em 19 de outubro de 2018. A gente terminou de falar da série principal, vamos falar um pouco dos spin-offs. O Soul Calibur, como uma franquia muito grande, claro que ele acabou ganhando os seus. O primeiro que eu vou falar é o Soul Calibur Broken Destiny, que nada mais é do que um Soul Calibur 4 portátil para PSP. É uma conversão muito boa para o portátil da Sony, é um jogo de luta muito competente para o PSP. E ainda tem como convidado aqui o Kratos. Ele só peca em não ter mesmo um modo história bem feito, mas dá pra entender as limitações, mas vale bem a pena jogar esse jogo. A Sony acabou ganhando um outro exclusivo spin-off da série Soul Calibur pro PlayStation 3, que foi o Soul Calibur Lost Worlds, que era um jogo free to play baseado em Soul Calibur 5, mas que não fez muito sucesso e acabou sendo descontinuado. O Nintendo Wii ganhou o Soul Calibur Legends, que era um jogo de ação com elementos de RPG, e foi lançado em 2007 no console da Nintendo. Aqui a gente tinha o foco da narrativa em cima do Siegfried, um dos protagonistas centrais da série. Dá pra jogar em co-op e é um jogo bem interessante, apesar de não ter vendido muito bem e ter tido uma recepção mista da mídia na época. E o último é Soul Calibur Unbreakable Soul, um jogo feito para dispositivos móveis, no qual é bem diferente do que você está acostumado da série Soul Calibur. Vai ficando por aqui, espero mesmo que vocês tenham gostado e obrigado por terem assistido até o final. Se curtiram, cliquem em gostei, se inscrevam aí no canal e sigam no Twitter, o link tá aí abaixo, já apareceu na tela aí outras vezes e deve estar aparecendo agora também. Não se esqueça também de conhecer o Splitcast, toda quarta-feira tem um episódio novo do meu podcast. Ele sai sempre lá na torre de controle e você também deve ir lá dar uma olhada no conteúdo e pode ser achado no Spotify, no iTunes, no Castbox. É só procurar por Splitcast lá, que a gente vai estar muito feliz com novos ouvintes e vocês com certeza vão gostar. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e é nóis.